Yeshua Kanaka, Ia, Yeshua Kanaka, Ia. Pai do Senhor, meus irmãos queridos, espero encontrar vocês todos bem. E hoje nós estamos dando início à nossa aula de hermenêutica, né? Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar textos bíblicos. Então, quais são as dificuldades que nós temos hoje para entender a Bíblia? A gente tem a primeira ordem de dificuldades, que é de ordem espiritual, né? Porque sem o Espírito Santo não há interpretação. Só os que nascem de novo, ou só os que nascerem de novo, podem senti-las interiormente as verdades bíblicas. Também eu posso dizer que a Bíblia também é mística por não haver interpretação científica, no sentido de dizer que, por exemplo, como eu posso provar que o céu existe, né? Eu vou dizer que, cientificamente falando, ou humanamente falando, vou lá no céu pegar uma parte do céu, um experimento científico. Não posso, né? Por quê? Porque é um mundo espiritual. Então, como é um mundo espiritual, a gente não pode fazer uma interpretação científica. Como não podemos fazer uma interpretação científica, então logo eu posso falar que a Bíblia é mística, né? E de ordem natural, quais são de ordem natural? Por exemplo, você entender um texto de uma região que a gente não mora lá, que a gente não sabe, né? Por exemplo, eu posso citar uma dificuldade de ordem natural, o negro africano tentando conhecer o que é neve, né? Então, como é que eu vou explicar para o negro africano o que é uma neve, né? Aí a gente entra para a parte de interpretação ou a parte de hermenêutica do texto sagrado, né? No centro da África, um missionário chegou lá e começou a traduzir a Bíblia para o africano. Só que o que acontecia? Essa história é real. Valdemar dos Santos, aliás, ele falava muito sobre isso, grande missionário que já faleceu. Então ele disse que enviou uns missionários lá para o centro da África e eles não sabiam que era neve. Aí como interpretar aquela parte? Seus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, mas ele transforma mais alvo do que a neve, né? Aí então os estudiosos estudaram, né? Até que chegaram a uma concepção que eles não conheciam a neve, mas a neve era tão branca como o miolo do coco. E o coco eles conhecem. Então o texto ficou mais ou menos assim: seus pecados podem ser vermelhos como o coloral, mas ele transforma mais alvo do que o miolo do coco, né? Por quê? Porque eles sabiam que era coco, mas não sabiam o que era neve. Então, essa parte de interpretação é que nós devemos ver, né? E vai fazer diferença no texto? Não vai. Vai produzir o quê? Uma imagem maior para o texto na mão do irmão. Então, hermenêutica é isso, né? E quais são as principais correntes hermenêuticas? A corrente espiritualistas, né? Nessa corrente espiritualista está a alegoria, está a intuitiva e está a existencialista, né, que a gente vai falar em outro momento. E a corrente humanista. Qual é a corrente humanista? Aquela que é tratar a Bíblia como se fosse um livro comum, né, um livro humano. E a corrente reformada, né? A corrente reformada, ela tem esse nome porque veio da reforma protestante, né? A humanista, a iluminada, que surgiu com o iluminismo, né? Depois vem a corrente reformada, reformista. E existem os métodos para nós entendermos os textos bíblicos, né? E esses métodos, eles são aplicados quando a gente faz hermenêutica, quando a gente vai fazer uma hermenêutica do texto. Esses métodos são o histórico gramatical, você vai conferir a gramática, se está certo, depois a gente vai falar também sobre isso, como fazer um estudo gramatical, e depois a gente vai para o método histórico crítico. O método histórico crítico é aquela parte em que a gente vai ver as dificuldades entre os textos, né? Agora já não é mais a gramática, é onde se deu, como se deu, quando se deu, né? Então é o histórico crítico. E nesse histórico crítico a gente vai ver a história da tradição, a gente vai ver a crítica da forma, a gente vai ver a crítica das fontes e a crítica da redação, né? Além
do criticismo histórico, que a gente pode ver também durante esse método histórico crítico. O método alegórico, né? O método alegórico é aquele em que a gente coloca a alegoria, que o texto significa uma alegoria. O texto não é simplesmente literal, mas é uma alegoria dos fatos. Então, seria incorrer em risco dizer que tudo é alegórico na Bíblia ou simbólico. Então, quando eu falo que tudo é alegórico ou simbólico, eu estou incorrendo em erro, porque tem partes na Bíblia que não é alegórico, é literal, né? Então, a Bíblia não é totalmente literal, mas também não é totalmente alegórica. Calvino dizia que o alegorismo é demonismo, né? O fundador do alegorismo foi Orígenes, né? Para se ter uma ideia do que é a alegoria, o texto alegórico, ou a hermenêutica alegórica, nós podemos ver a passagem do bom samaritano. Qual é a passagem do bom samaritano que está escrita em Lucas 10, 25 ao 37? Que um homem passava no caminho, né? Descia de Jerusalém para Jericó. E aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi assaltado, um ladrão o assaltou. E ao ladrão assaltar, passou primeiramente quem? Passou primeiro um sacerdote, passou um levita, mas não puderam fazer nada e o homem ficou lá caído. E ao vir um samaritano, por isso que a parábola tem deram um título de O Bom Samaritano, porque viu o homem e arrumou o homem, jogou o homem em cima de um jumento, levou para a estalagem e mandou cuidar dele, deu 2 moedas para o dono da estalagem e disse: e se for mais do que isso, eu vou voltar para dar para vocês o que faltar, né? Então, o método alegórico, ele explora o texto desse sentido. O que é que o Orígenes ele entendia sobre essa passagem? Ele entendia que o homem atacado pelo ladrão, esse foi Adão lá no Jardim do Éden, quando Satanás conseguiu enganar Adão, né? Então, a gente tem o primeiro elemento, a gente tem Adão sendo atacado pelo ladrão, né? O ladrão é o Satanás, né, que atacou o rapaz no meio do caminho. As 2 moedas, quem são as 2 moedas? As 2 moedas que o bom samaritano deu para o estaleiro. As 2 moedas é o Velho e o Novo Testamento. E o jumento? O jumento é a cruz, né? Você se lembra que Jesus, aliás, o jumento é o corpo de Cristo. Você se lembra que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, o jumento é o corpo. Eu posso dizer que o jumento é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus tomou todos os nossos pecados. Jerusalém, e descia de Jerusalém. Ele estava lá no bem bom, né? Então, Jerusalém representa o céu. Ia para onde? Para Jericó. Jericó representa o mundo. A estalagem representa a igreja. Então, você vê que nesse texto de O Bom Samaritano tem toda uma alegoria por trás, né? E essa alegoria é literal? Bom, ela pode ser aplicada na pregação como sendo no sentido alegórico, né? Pelo menos esse texto do Bom Samaritano. Por quê? Porque é muito interessante mesmo você pegar o texto como está aqui e aplicar em um sermão. Na pregação de domingo você pega esse texto, né, e aplica ele todo, é muito interessante. Mas, no entanto, a Bíblia toda não é só alegoria, né? Então, por isso que você não pode reduzir a Bíblia a um conto alegórico. Hebreus diz que a lei, ela caducou. Só importa o sentido moral. A unção, no entanto, ela não está relacionada à moralidade, né? Mas está relacionada a pessoas. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. Então, irmãos, eu posso dizer que existe a necessidade de um estudo alegórico, de um estudo hermenêutico do texto. A hermenêutica tem como tarefa principal indicar o meio pelo qual é possível determinar as diferenças de pensamento e atitude mental entre o autor de uma determinada obra, no caso um livro, que conduz à posição de entender que isso só é possível quando o leitor consegue se transpor ao tempo e ao espírito do autor da obra
basta entendermos o que pensavam os autores humanos, né? Necessário se faz entendermos a mente divina quando o propósito e mensagem do livro bíblico em questão, uma vez que Deus é o autor. Aqui já a importância e a necessidade de um acurado estudo de hermenêutica. O que eu estou falando é que para você entender um livro, você tem que conhecer duas coisas. Você tem que conhecer o autor do livro, saber quem ele era, onde ele morava, e saber o que ele está falando, do que ele está falando, o que está acontecendo. Então, para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender o quê? Onde ela foi escrita e o autor dela, né? O autor dela é Deus. Quanto mais nós conhecermos Deus, mais nós vamos saber o que foi que ele escreveu no seu livro, né? Então, para nós entendermos um livro, por exemplo, se eu pegar um livro qualquer, eu tenho que saber o que está escrito e tenho que saber também sobre o seu autor. Isso é interessante, né? Eu entender o que está escrito no livro e saber o que o autor pensava. Então vou desfrutar muito mais desse livro. Então a razão dessa necessidade, para melhor compreendermos a necessidade de estudo da hermenêutica sagrada, imperioso se faz levarmos em consideração os seguintes pontos. Primeiro, em decorrência da queda do homem, o pecado apagou a luz divina que naquela jazia, bloqueando a capacidade original que ele possuía de reter a revelação divina consigo. Então o pecado original, ele apagou essa luz. Então, se antes da queda o homem entendia uma verdade espiritual nitidamente, depois da queda já não entende. Depois da queda essa luz já se apagou, né? Então agora já não conseguem mais, o homem comum não consegue entender a vontade de Deus como Deus quer que nós entendamos. Então, desse modo, pela natural inclinação do homem para o erro, urge a conjugação de esforços no sentido de evitar o erro de interpretação correta e prática da palavra de Deus. Então, se o homem já está com o coração pervertido, vamos dizer assim, né? Então, ele já não entende, a interpretação dele já não faz sentido para a Bíblia, né? Porque estão caminhando em sentidos opostos, ele já não conhece Deus. Então, apesar das diferenças sociais, culturais, políticas, idiomáticas entre os homens, fato que se distingue, se distanciam uns dos outros, a Bíblia Sagrada não deve ser interpretada ao bel prazer de quem quer que seja. Tem a pessoa, desculpa que tiver, né? É aqui que se evidencia a necessidade do estudo de hermenêutica sagrada, da hermenêutica sagrada sadia, como um importante elemento auxiliar na interpretação do texto sagrado. Então não é simplesmente porque é Orígenes que ele vai dizer que ele está certo e os outros estão errados, né? Então nós não podemos interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer. Como diz o outro, a Bíblia pode falar para mim uma coisa e falar para o outro outra coisa. Não, a Bíblia é a Bíblia. O texto não vai ser diferente, mesmo sendo em lugares, mesmo você lendo ele em lugares diferentes, sendo pessoas diferentes. A Bíblia vai ser a Bíblia. Então, para nós não corrompermos o texto, vamos dizer assim, é necessário, se nós fazermos o estudo da hermenêutica bíblica, hermenêutica sadia, como já foi falado, para que esse texto não perca o seu valor. Então, o estudo da hermenêutica é uma importância para todos os que lidam com a palavra de Deus. Isto inclui os futuros ministros do Evangelho e os cristãos em geral, pelo menos pelas seguintes razões, né? O que ele está dizendo? O texto nos diz que tanto o ministro do Evangelho como o cristão simples, o cristão comum, tem que entender a Bíblia Sagrada. Então não é somente o ministro do Evangelho que deve entender a Bíblia, o que o texto está falando, principalmente o ministro do Evangelho, mas o cristão comum, o cristão que senta lá no último banco, ele tem que ter a mesma interpretação do texto, né? Ele deve entender a mesma coisa, a Bíblia deve falar igual para todos. Então, as razões que a gente deve entender a Bíblia é a seguinte: somente o estudo inteligente das Escrituras Sagradas suprirá o material indispensável à base e à alimentação da sua fé e conteúdo da sua teologia e mensagem. Cada sermão pregado deve ter a sadia exegese bíblica como fundamento, né?
Instruindo os jovens da igreja, quando em visita aos membros desta, os ministros são solicitados a interpretar passagens das Escrituras. Em tais circunstâncias, um razoável conhecimento das leis e interpretação do texto sagrado, estudados neste livro, é de singular valor. Então, quando a gente for interpelado por outras pessoas, a gente tem que dar o sentido do texto como ele é. Então, isso é maravilhoso quando nós estudamos, né, a Bíblia Sagrada, quando nós fazemos um trabalho de hermenêutica pura, simples e boa, né, e sadia para interpretarmos os textos bíblicos. Nós podemos dizer também que constitui-se responsabilidade do ministro cristão não apenas crer na verdade, mas também defendê-la da alta crítica e do ataque das seitas heréticas. Então, e como eles farão isso de forma convincente, inteligente, diligente, se não sabem manuseá-la? Ainda são ignorantes aos princípios de sua interpretação, né? Como a pessoa vai defender uma coisa que ele não sabe manusear, né? Então, ainda a pessoa é ignorante aos princípios da sua interpretação, da interpretação que ele está falando, da interpretação da Bíblia, como ele vai defender frente aos hereges e frente aos críticos, né? Aqueles céticos mesmo que não querem entender de jeito nenhum e aqueles que distorcem. Então, se faz necessário de cada um de nós, do pastor, do obreiro, do crente comum, do rapaz que senta lá na sua igreja, na cadeira da sua igreja, interpretar a Bíblia, entender o que essa Bíblia, o que a palavra de Deus fala para nós. Então, essa importância, essa necessidade é vital para nossas vidas. É de interesse divino que não apenas creiamos na Bíblia Sagrada. Deus exige que conheçamos adequadamente. De fato, chegou o tempo quando a maioria dos pregadores e ensinadores, principalmente aqueles que conhecemos apenas textos, que conhecendo apenas textos bíblicos favoritos, acomodam-se, né? Sejam despertados a buscar a compreensão daquilo que Deus diz na sua palavra, como um todo, né? Nessa busca, há primeiramente o auxílio interno do Espírito Santo e depois o auxílio externo da hermenêutica. Então, na busca de conhecimento da palavra de Deus, existem duas ferramentas principais. Primeiramente, a ajuda do Espírito Santo, né? Do próprio autor lá, falando no ouvido da gente, e da hermenêutica bíblica. Não devemos nos mostrar indiferentes diante do fato do Brasil, o autor está dizendo, até há bem pouco tempo, aparentemente fora do alcance da influência do liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico, nós veremos um pouco mais depois, está hoje às voltas com os mais estranhos tipos de teologia, dentre os quais se destaca quem? A chamada teologia da prosperidade, interpretando a Bíblia como bem interessa aos interesses do grupo. Deve pesar sobre os nossos ombros, além do cultivo de uma vida cheia do Espírito Santo, a responsabilidade de nos apossarmos de nossos meios legítimos que nos propiciem maior e melhor conhecimento da palavra de Deus. Só assim estaremos preparados para responder os ataques das heresias do tempo presente e habilitados a contribuir para que os filhos de Deus sejam conservados sadios na fé e a prosseguirem na promoção dos interesses do reino de Deus. Então, a interpretação da Bíblia é importante, né? Teologia da prosperidade é das heresias maiores que nós temos hoje para enfrentarmos no contexto de igreja brasileira. Mas no contexto de igreja mundial, tipo a Europa, tipo Estados Unidos da América, tem a teologia liberal, né? Então, se uma heresia está ruim em um lugar, ela se prolifera no outro. Já na América Latina, aqui no Brasil, se proliferou a teologia da prosperidade, mas na América Latina, a teologia da libertação. Na América do Norte, a teologia liberal, a teologia neoliberal na Alemanha e no restante da Europa. Então isso tudo deve se combater com o quê? Com a própria Bíblia Sagrada. Então por isso que o autor, o ministro, o cristão,
ele deve estar apto a defender a causa do Evangelho. Se você não faz isso, você vai perder terreno para o inimigo. E perder terreno para o inimigo é uma coisa que nós não queremos nunca, né? Porque é ruim, né? O terreno perdido é um terreno perdido, né? Então, para recuperar vai ser outro tanto, mas nós não queremos fazer isso. Nós queremos vencer em nome de Jesus, né? E para vencer, nós temos que ter as ferramentas, né, de guerra necessárias. Qual é as ferramentas de guerra necessárias? O Espírito Santo e estudar a palavra de Deus, né? Buscar lá embaixo, né? Puxar de onde tem para poder entender. Eu me lembro da mulher samaritana dizendo: o poço é fundo, né? O poço é fundo. Se o poço é fundo, nós temos que tirar água, né? Nós temos que arranjar corda suficiente para chegarmos até lá embaixo e tirarmos a água necessária para nossas vidas, né? Então, amados irmãos, princípios hermenêuticos entre os judeus. Então, a hermenêutica ela não começou de um dia para a noite. A hermenêutica é um estudo que ela começou desde a época dos judeus, né? Desde quando, porque os judeus são os que escreveram as Sagradas Escrituras. Deus usou os judeus para escreverem a Bíblia. Então, a interpretação já começou desde aquele tempo, né? E existe, como eu posso dizer, escolas de judeus que se preocuparam em estudar somente os textos bíblicos, como hoje nós temos escolas principais em Israel, que o objetivo deles é só estudar as Escrituras, né? Não sei agora atualmente, mas até uns dias atrás, eles não podiam nem ir para o exército, né, como soldado. Por quê? Porque o trabalho deles era estudar as Escrituras. Então, hoje permanece, mas tivemos uns grupos de judeus no passado que eles eram os principais hermeneutas do texto bíblico. E os princípios hermenêuticos entre os judeus é universalmente sabido que a Bíblia Sagrada como literatura é uma obra proeminente judaica. Portanto, constitui-se de grande valor histórico o estudo dos métodos de interpretação bíblica usados pelos próprios judeus. Para maior proveito do aluno, estudem um assunto considerando os judeus segundo suas escolas e interpretações das Escrituras. Então, eu sei que isso é novo para alguns, mas vamos ensinar vamos falar só de leve sobre algumas escolas rabínicas, né, ou judaicas, de conhecimento bíblico, né, de conhecimento geral. Primeiro, nós podemos dizer que os judeus palestínicos, essa escola, os judeus palestínicos, ou escribas, né, os escribas, eles devotavam o mais profundo respeito à Bíblia de sua época, o Antigo Testamento, como a infalível palavra de Deus. Eles consideravam as Sagradas Escrituras, até mesmo as letras, né? Eles consideravam sagrado todas as letras, e é sabido que os seus copistas tinham inclusive o hábito de contá-las, a fim de evitar qualquer omissão do ato da transcrição. Então, os judeus palestínicos, eles tinham essa mania, os escribas, né? Quando eles iam escrever, eles contavam a letra. Quantas letras tinham, quando eles iam copiar o texto, eles contavam quantas letras tinham na coluna, e na outra, quando eles copiavam, eles iam ver se batia o número de letras. Se faltasse uma letra, se sobrasse uma letra, eles faziam o texto novamente, né? Para quê? Para não dar erro, para não dar erros quando outra pessoa pegasse. Então, era tríplice a divisão das Escrituras no seu tempo. Era lei, profetas e salmos. Eles tinham a lei em mais alta estima do que os profetas, né? E os demais escritos que compunham, né? Então a lei para eles estava lá em cima, era o top, né? Então eles faziam clara distinção entre o mero sentido literal da Bíblia e sua exposição exegética. O ponto negativo da hermenêutica dos judeus palestínicos é que ele exaltava a lei oral, né, considerando eles constituindo de milhares de tradições verbais acumuladas ao longo dos séculos, né, e desprezavam a lei escrita. Por isso Jesus os condenou em
Marcos 7,13. Esse método arbitrário de interpretação deu forma a muitos outros tipos de interpretação igualmente condenáveis. Então, o problema dos escribas é que os judeus palestínicos, eles faziam o quê? Eles pegavam um texto, copiavam um texto, eram bem bonzinhos em copiar o texto, só que eles davam moral à tradição oral, ao que os rabinos falavam, ao que os mestres falavam, e desprezavam, no entanto, alguns textos das Escrituras. A gente vai ver isso em Marcos 7,13, como já foi citado. Então, o que a gente está dizendo é que eles eram muito bons copistas, mas eram maus praticantes, né? Porque sempre apelava para os rabinos, para uma tradição oral, que há milênios vinham ali ouvindo de um para outro e repassando, né? E isso não é interessante. Jesus disse que ele estava invalidando a lei com preceitos humanos. Nós podemos falar também sobre os judeus alexandrinos, né? Quem eram os judeus alexandrinos? Os palestínicos, né, que viviam na Palestina, e os judeus alexandrinos. A interpretação bíblica dos judeus alexandrinos era, de certa forma, determinada pela filosofia predominante na grande cidade de Alexandria, né, no Egito. Eles adotavam o princípio fundamental de Platão, segundo o qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. Desse modo, quando encontravam alguma coisa no Antigo Testamento que discordava de sua filosofia e ofendia a sua lógica, recorriam às interpretações alegóricas. Filo foi o principal mestre deste método de interpretação entre os judeus. Para ele, a letra das Escrituras era apenas um símbolo de coisas mais profundas. Portanto, o significado oculto das Escrituras era o que de mais importante havia. Então, os judeus alexandrinos era mistura, era mais filosóficos, vamos dizer assim. Eles acreditavam na filosofia mística das Escrituras. Negativamente, Filo diz que o sentido literal deve ser excluído quando o que ele afirma é indigno de Deus. Quando envolve contradição, quando a própria Escritura alegoriza, positivamente o texto deve ser alegorizado. Quando as expressões são ambíguas. Quando existem palavras supérfluas, quando há repetições de fatos conhecidos, quando a expressão é variada, quando há o emprego de sinônimos, quando é possível um jogo de palavras em qualquer das suas modalidades, quando as palavras admitem uma ligeira alteração, quando a expressão é rara, quando existe algo anormal quanto aos números e ao tempo gramatical. Essas regras naturalmente abriram caminho a toda espécie de erro de interpretação do texto sagrado entre os judeus alexandrinos. Então, Filo foi um dos principais, né? Mas teve outros também. E esse camarada, ele, na verdade, como era uma cidade fundada por Alexandre e era cheio tinha a maior biblioteca, né, da sua época, a cidade de Alexandria, que Alexandre trouxe tudo que foi de livro para lá, e o que ele não conseguiu trazer, mandou copiar e trazer uma cópia para Alexandria. Então era uma capital de sábios, né, de filósofos. Só que os judeus que estavam lá, que eram metidos também inteligentes, entraram nessa e passou a fazer com que a interpretação das Escrituras na vida deles fossem de acordo com aquelas filosofias. Então eles interpretavam ao bel prazer, como diz o outros. Os judeus caraítas. A seita dos judeus caraítas foi fundada por Anã ben David, ou Anã ben David, cerca do ano 800 da nossa era. Historicamente, eles são descendentes espirituais dos saduceus. Eles representam um protesto contra o rabinismo, né? Parcialmente influenciado pelo maometismo. Os caraítas, ou filhos da leitura, eram assim chamados porque seu princípio fundamental era considerar a Escritura única autoridade em matéria de fé. Isso significava, por um lado, desprezo à tradição oral e à interpretação rabínica, e, por outro lado, um novo e cuidadoso estudo do texto das Escrituras. A fim de combatê-los, os rabinos entretaram estudos semelhantes. O resultado deste conflito literário foi o texto masorético.
Sua exegese como um todo era mais correta do que a dos judeus palestínicos e alexandrinos. Então os caraítas, eles fizeram pressão em cima dos rabinos e passaram a ter mais respeito pelas escrituras e protestaram contra o rabinismo. Daí foi que os rabinos começaram a inventar, para não perder o som das letras, os textos, as figuras masoréticas, né, que a gente vai ver também depois o que é isso, né, que antes eram só consoantes, né, aí depois eles passaram a usar símbolos para identificar as vogais, né. Então foi a partir desse tempo, né. Então, os judeus cabalistas, quem são os judeus cabalistas? O movimento cabalista do século XII era de natureza bem diferente dos até aqui estudados. Ele representava de fato um reduto absurdo do método de interpretação das escrituras. Admitiam que mesmo os versículos, as palavras, as letras, vogais, até mesmo os acentos das palavras da lei foram entregues a Moisés no Monte Sinai. E que o nome de letras, cada letra de per si, a transposição e substituição, tinham um poder especial e sobrenatural. Né? Que eles davam poder sobrenatural até as letras, até os rabiscos, os pontinhos lá, masorético lá, eles davam poder mágico, como se fosse um poder mágico, um poder espiritual, um poder místico ao texto em si, né? Os judeus, esses são os cabalistas que eu falo, por isso que ainda hoje eles têm aquela questão de o número da pessoa, né? O número da sorte, aquela coisa toda, vem desde essa época. É bom dizer também, falar sobre a quinta parte, que foi a maior influência, da hermenêutica, né? Os judeus espanhóis também tiveram essa grande influência sobre a hermenêutica bíblica. No período que vai do século XII a XV, desenvolveu-se um método mais sadio da interpretação das escrituras entre os judeus da Espanha, né? Quando a exegese da igreja estava em situação periclante e o conhecimento do hebraico estava quase nulo, alguns judeus instruídos na península, né, Pirenaica, restauraram o interesse por uma hermenêutica bíblica sadia. Algumas das suas interpretações ainda hoje são citadas como fonte de referência dos estudiosos da Bíblia nos tempos modernos. Então, esses judeus espanhóis que viveram ali do século XII ao século XV, dizer que expulsaram, né, os judeus espanhóis do século XV, o rei de Castela, a rainha de Castela, né? Então, meus caros, expulsaram eles, né? E eles foram obrigados a se espalhar pelo mundo. Mas do século XII ao século XV, os judeus cultivaram a língua hebraica, né? Que nós conhecemos hoje como ladino, né? A língua hebraica, com elementos também da Europa, com elementos africanos. Então, criou-se o ladino, que ainda hoje é falado por aproximadamente umas 150 mil pessoas. Então, eles trabalharam, né, no sentido da hermenêutica da Bíblia não se perder, né? Então, fizeram também um grande esforço, né, em prol das escrituras, ou em prol da hermenêutica bíblica, né? Meus prezados irmãos, o capítulo, queria falar um pouco também, mesmo que brevemente, sobre as escolas cristãs, né? As escolas cristãs de interpretação hermenêutica, né? Quais são as escolas que nós tivemos e os nossos principais líderes daquela época. Nós, como cristãos, né? Para melhor compreensão do papel da hermenêutica sagrada na igreja cristã, vamos dividir a sua situação das mais variadas épocas da sua história, né? O período patriótico,
período, ou seja, patriótico não, porque isso aí não vem de pai, né? Vem aliás, não vem da pátria, né? Patriótico vem de pais da igreja, né? Período dos pais da igreja, período da Idade Média, período da Reforma Protestante e o período do confessionalismo, né? Então são 4 períodos da história da hermenêutica que nós temos. O período dos pais da igreja, o período patrístico, ele se desenvolve, a hermenêutica dependia de 3 principais centros de atividade da igreja de então, né? Onde é que ficavam esses centros de atividade? Um ficava em Alexandria, no Egito, o outro em Antioquia da Síria, né? Ou na Síria, e o Ocidente. Então nós podemos dizer que a escola de Alexandria, no começo do 3º século depois de Cristo, a interpretação bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria, principal centro cultural e religioso do Egito. Nessa culturalmente famosa cidade, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e mutuamente se influenciaram, né? Então ali a cultura grega, como eu já falei, que era muito forte, juntamente com o cristianismo, né, com a religião judaica, se encontraram e praticamente se fundiram. E agora aparece quem? Os cristãos, né? Então os principais representantes dessa escola foram Clemente e seu discípulo Orígenes, né? Orígenes foi um dos principais autores ali, um dos principais personagens ali de Alexandria. Então ambos, aquele que eu citei no começo, pertencia a Orígenes, né? O bom samaritano, né? A interpretação alegórica. Logo, ambos consideravam a Bíblia como então ambos eles consideravam a Bíblia como inspirada palavra de Deus no sentido restrito e adotavam a opinião do seu tempo de que as regras especiais de interpretação da revelação divina através das Escrituras. Não obstante, reconhecer o sentido literal da Bíblia era de opinião que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento real dela. Clemente foi o primeiro a aplicar de forma efetiva o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. Na sua opinião, o sentido literal da Escritura poderia originar apenas uma fé elementar, enquanto que o sentido alegórico conduziria ao verdadeiro conhecimento. Mas foi a Orígenes, sem dúvida, o maior teólogo do seu tempo, a quem coube pormenorizar a teoria da interpretação alegórica quantificada pelo seu mestre Clemente. Logo, em Alexandria, tanto para Clemente, que era o bispo da igreja, como para Orígenes, que era o principal mestre, tudo era alegórico. E a alegoria seria mais eficiente do que a literalidade da palavra. E a escola de Antioquia, que era também muito forte, que era a escola que ficava ali na Antioquia da Síria, né, ao norte do Oriente Médio. Então supõe-se que a escola catequética por Doroteu e Lúcio, né, que eram os 2 líderes daquela região, 2 líderes espirituais da igreja. No final, que também a gente chama de pastor, ou então a gente chama de patriarca, né, ou bispo, né, era Doroteu e Lúcio no final do 3º século, né. Se bem que Farrah considera, eu não sei quem é Farrah, mas deve ser um grande estudioso, considera Diodoro o primeiro presbítero de Antioquia e depois de 378 d.C., bispo de Tarso, como o verdadeiro fundador da escola, né? Diodoro escreveu um tratado sobre o princípio de interpretação bíblica, né? E o seu maior feito, porém, é constituído de 2 discípulos seus, Teodório de Mapsuéstia e João Crisóstomo. Esse Teodório de Mapsuéstia é mais difícil a gente saber quem é ele, né? Não é bem conhecido, mas o João Crisóstomo, que também é chamado de Boca de Ouro, né? Boca de Ouro, não porque tivesse dente de ouro, é porque Crisos é ouro, né? E stomos é boca, né? Em grego. Então, Boca de Ouro por causa do sermão dele, que o sermão dele convencia todo mundo. O sermão dele não era o meu sermão, né? O meu sermão faz muito zangar os outros, mas o sermão de João Crisóstomo chamava a atenção, trazia as pessoas, né, ao rebanho, né, e convertia muitas pessoas através da sua dialética, né? Então, apesar de discípulos do mesmo mestre, Teodoro e Crisóstomo divergiam grandemente
quanto à interpretação da Bíblia, né? O primeiro sustentou um ponto de vista liberal a respeito da Bíblia, enquanto que o segundo a considerou em todas as suas partes como sendo a infalível palavra de Deus. A exegese do primeiro era intelectual e dogmática, e a do último mais espiritual e prática, uma exegética prática. Um se tornou famoso como crítico e intérprete, e o outro, se bem que fosse um exegeta de não menos habilidade, suplantou todos os seus contemporâneos como orador, né? Daí porque Teodoro é considerado exegeta, enquanto que João foi chamado Crisóstomo, boca de ouro. Por tese verdadeiramente científica, reconhecendo como fez a necessidade de determinar o sentido original da Bíblia. A escola ocidental, que é a última parte que a gente vai falar, né? A Igreja Ocidental desenvolveu uma exegese que era um misto que se esposava a escola de Alexandria e a de Antioquia. Seu aspecto mais característico, entretanto, encontra-se no fato de haver acrescentado outro elemento que até então era ainda não havia sido considerado, a saber, a autoridade da tradição e da Igreja na interpretação da Bíblia. Além disso, atribuiu valor normativo ao ensino da Igreja ao campo da exegese. Esse tipo de exegese foi apresentado por grandes mestres da Igreja, como Hilário, Ambrósio, Jerônimo e, por último, Agostinho, principalmente os dois últimos, Jerônimo e Agostinho. Jerônimo é lembrado pelo fato de haver traduzido a versão bíblica chamada de Vulgata, né? Conhecedor das línguas originais da Bíblia, e seu trabalho no campo de interpretação bíblica consiste principalmente no grande número de notas linguísticas, históricas e arqueológicas que ele colocou. Então, Jerônimo foi fenomenal, né, principalmente na tradução da Bíblia para a língua nacional da época, que era o latim, né? Todos sabiam falar o latim. Jerônimo é lembrado de fato, pelo esse fato, né, de ter traduzido a Bíblia para a Vulgata Latina. Mas o Agostinho, para dizer melhor, não pode ser lembrado como exegeta da magnitude de Jerônimo, visto que ele possuía fraco conhecimento das línguas originais. Então, o Agostinho ele não falava grego, não tinha conhecimento de grego nem de hebraico, né? Tinha conhecimento, mas era ralo o conhecimento de Agostinho em relação ao exegeta Jerônimo. Era da opinião de que o intérprete das escrituras devia estar preparado para a sua tarefa, tanto a filosofia como a crítica e história devia, né, filosófica, né, como a crítica histórica, né? Então ele tinha que estar preparado para o seu dia a dia, né? O Agostinho falava, na opinião dele, e devia, acima de tudo, ter amor ao autor. Quem é o autor? A Deus. Então, a piedade, o amor a Deus deveria estar acima de todo o conhecimento que o exegeta pudesse ter. Só para nós situarmos, para definirmos aqui sobre nossa exegese teológica, nós podemos dizer que exige hermenêutica ortodoxa, né? O que é ortodoxia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Os movimentos são ditado, verbal e inspiração das ideias, né? Tem dois movimentos dentro da ortodoxia, que é ditado, verbal e inspiração das ideias. Para dentro da ortodoxia, esse movimento ele afirma que a Bíblia foi ditado verbalmente por Deus para que o escritor escrevesse, né? O irmão fosse escrever lá, o Espírito Santo ficava soprando nos ouvidos dele. Então, essa interpretação desse movimento da ortodoxia é ditado verbal. Já de inspiração das ideias, que faz parte da ortodoxia, esse movimento diz que não. Deus inspirou as ideias e o escritor ele escreveu no seu próprio idioma, com as ideias de Deus, mas na sua linguagem natural. Aí então a gente vê que dentro do modernismo tem dentro da ortodoxia tem esses dois movimentos, que são ditado verbal e inspiração das ideias, que são diferentes. Já no modernismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Histórico temporal como qualquer outro,
A Bíblia é um histórico temporal como qualquer outro, um livro, né? E Paulo é a origem do cristianismo. Também o modernismo afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Contém, né? Então, se ele diz que contém, lógico, tem coisas que não é. Dentro desse movimento tem a iluminação, que é a inspiração comum, e a intuição, né? Dentro do modernismo tem esses dois movimentos ainda, que é a iluminação e a intuição, né? Que ele achou que era aquela coisa de intuitivo. A neortodoxia, que já foi mais recente, a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus, e dentro dessa neortodoxia, ele afirma o que dentro da neortodoxia? A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela torna-se a palavra de Deus. Ela torna-se a palavra de Deus para quem? Para quem está lendo, né? Então, ela está aqui, num cantinho dela, não é a palavra de Deus, é apenas um livro. Mas quando eu abro, que aplico a minha vida, ela se torna a palavra de Deus, né? E ela fala isso no sentido existencialista, né? Está existenciando essas coisas todas. Então Jesus vem, para a neortodoxia, Jesus vem quando? Jesus vem quando o crente morrer, né? Então Jesus vem individualmente para cada um. Então não tem aquele negócio de arrebatamento da igreja, que Jesus vai reunir todo mundo lá no céu. Não, não tem. Na verdade, o que vai acontecer é que Jesus vai vindo, proporção que o irmão ficar velho e morreu, vai passando na rua aí, o carro pega. Então, Jesus veio para o irmão, mas não veio para outro. Dessa sorte, Jesus vai vir para toda igreja de um a um. Então é individualista, né? A vinda de Jesus é individual. Já dentro da neortodoxia existe também um movimento de desmitologização da Bíblia, ou visão desmistificante, né? Então eles dizem que a Bíblia tem que ser como se a Bíblia fosse um livro de mitologia e tinha que ser desmitologizado, né? Para dizer o melhor. E a visão desmistificante, né? Desmistificante, né? Tem que desmistificar a Bíblia. A Bíblia não é o que a gente pensa que ela é, segundo esse movimento. Quem são as principais esferas que trabalharam nessa seara da neortodoxia? São o senhor Barth, R. Barth, que foi o pai desse movimento, e o senhor Karl Barth, né? Eles trabalharam a neortodoxia. Então, uma coisa ruim, um movimento que, na verdade, não foi muito bom para o crescimento da igreja. Nossa igreja pentecostal, irmão, ela aceita o quê? Qual o tipo de teologia, de hermenêutica que nós aceitamos, né? Você é aluno de teologia, você tem que... Eu falei algumas vezes já para comprar livros, né? Para você poder crescer mais, né, intelectualmente, para poder dar resposta, porque você vai ser batido nessa área. Então, o que é que nós aceitamos? Nós aceitamos a plenária verbal, né? O movimento pentecostal aceita a plenária verbal. E todo o registro é inspirado por Deus, né? Então não existe uma parte que é inspirada e tem outra que não é inspirada, não. Nós somos plenária verbal. Todo o registro sagrado é inspiração de Deus. O ser humano, ele participou dessa inspiração. Quando? Deus inspira e o rapaz, ele usou, o profeta, ele usou, o escritor, ele usou a língua dele, né? A língua, os meios que ele tinha, o meio ambiente que ele vivia, para que fosse entendido e fizesse os outros entender o que Deus tinha falado. Então, essa é plenária e verbal. Totalmente, a Bíblia tem nenhuma parte que não seja uma inspiração de Deus. Todo o registro sagrado, e todo é todo. Qual foi o nosso principal líder que representa a gente nesse sentido? O pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto é o nosso principal líder nesse sentido. A teologia latino-americana, né? A teologia latino-americana, ela diferencia de todas essas outras, né? A gente pode dizer que existe a teologia da libertação, a teologia do negro e a teologia da mulher dentro dessa teologia latino-americana. Você vê que é diferente
demais movimento. Por exemplo, a ortodoxia, enquanto eu trabalho na ortodoxia, enquanto nós trabalhamos a plenária verbal, existe essa teologia latino-americana em que trabalha a teologia da libertação, a teologia do negro, a teologia da mulher. Na teologia latino-americana, para dizer o melhor, o que é pecado para eles? Pecado é permitir que a fome e a miséria existam. Né? Teologia latino-americana, ela confunde-se com marxismo cristão. Né? Você já ouviu falar da palavra marxismo cristão? Né? Você lembra que o PT foi formado dentro de uma base cristã, né? Dentro de uma igreja católica. Então, isso dá-se o nome de marxismo cristão, teologia latino-americana, em que o pecado é permitir a fome, é permitir a miséria e não se prostituir, fumar maconha, roubar. Né? Isso não é pecado para eles, entende? Então Deus chama a coletividade e não a individualidade. Então Deus escolhe a coletividade. Então você é escolhido por um todo, né? E a Bíblia é um texto inerrante das escrituras teológicas, né? Então, isso é tudo, pessoal. Depois nós daremos mais continuidade à nossa disciplina. E Deus abençoe a todos vocês.